Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o desembargador Rui Ramos. Ele é presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E, evidente, depois de toda essa operação em nível nacional, os olhos da população se voltam para o Tribunal de Justiça, porque muitos desses casos serão julgados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Desembargador Rui Ramos, como presidente da instituição Poder Judiciário e como cidadão, como é que o senhor observou essas últimas operações em Mato Grosso? Bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos, o prazer é meu. Eu digo a você, Antero, que como todo e qualquer matogrossense, eu vejo isso como algo devastador no nosso estado. Né? Nós assistimos uma série de denúncias, uma série de delações, que seja a nível de colaboração premiada ou não, mas uma indicação de inúmeros atores, inúmeros personagens do nosso estado envolvidos em situações que realmente não era aquilo que nós esperávamos. Eu penso que não devemos demonizar, mas também não devemos beatificar ninguém. Devemos sim apurar, ver exatamente o que ocorreu e aplicar as sanções que são previstas em lei. Nós precisamos ter uma retidão muito grande nisso tudo. E o Tribunal de Justiça, a Justiça Estadual, naquilo que for de sua competência, eu tenho absoluta certeza que está pronto para esclarecer tudo e aplicar a lei. O que nós temos que fazer é seguir a lei. Nós não temos que pensar em que é politicamente correto ou lei de menor esforço. Nem nós, o Judiciário, faríamos isso e nem toda a população, penso eu, deva pensar assim. Politicamente correto significa você estar ligado a um grupo de poder, não é razão, não é direito, é uma questão de poder. No Judiciário não existe, espero que a população também veja assim. Também não temos a lei do menor esforço, nós temos que atuar porque, como disse Ronald Reagan numa sua posse, a solução não é o Estado, o problema é o Estado é o problema, a solução é a população, a solução são os cidadãos. Se é republicano, temos que atuar, temos que fazer a aplicação da lei da forma mais rápida, séria e correta possível. Eu acredito que a população também aguarde, já no caso do Judiciário, aguarde exatamente esse posicionamento, que não deveria ser diferente de maneira alguma, né? Presidente, apesar de alguns assuntos serem tratados com segredo de justiça, muitas vezes não o conteúdo dos assuntos, mas pelo menos de que o assunto existe, a informação acaba vindo a público. Portanto, veio a público que há pelo menos 2 anos e meio, 3 anos, foi feita uma delação do ex-presidente do Detran, Dóia, que por envolver pessoas com foro de prerrogativa de função, estaria no Tribunal de Justiça. E estaria no Tribunal de Justiça sob o comando do desembargador Zucchim. Até o desembargador, teoricamente não ser conhecido, mas a imprensa já divulgou que está com o Zucchim e ninguém negou que está com o desembargador Zucchim. Agora nós tivemos na delação de Chuval o relato de episódios que talvez tenham sido delatados por Dóia. Por que o Poder Judiciário demora tanto tempo assim aqui em Mato Grosso para homologar ou não homologar a delação do Dóia? Bom, ex-presidente do Detran. Eu digo a você da seguinte forma, isso é da competência efetivamente do relator, né? Eu não tenho o perfeito conhecimento de todos os fatos, enfim, de tudo que ele tem lá em mãos, no sentido de se poder conceder, outros poder conceder. O que nós temos é que certamente está em tramitação, está sendo apreciado. E se nós temos novas concepções que vieram, ou novas reafirmações de fatos que teriam ocorrido com a subsequente colaboração, eu quero crer que isso estará trazendo para o relator uma condição muito melhor de nitidez e visualização de todo o cenário. Eu acredito que no momento próximo, eu não tenho exatamente conhecimento de que fase está, mas não acredito que deva se demorar muito mais. Presidente, com relação aos delatados agora por Silval Barbosa, existem muitos ex-parlamentares, mas no rol de ex-parlamentares tem, por exemplo, um procurador do Estado, que é o Alexandre César. Esses ex-parlamentares, ou no caso específico, o Alexandre César como procurador, tem foro no Tribunal de Justiça ou vai para o juiz de primeira instância? Olha, todos os fatos parece que estão entrelaçados, existe uma certa forma de conexão ao que parece, porque eu também conheço até pela mídia, né? Eu não tenho conhecimento desses fatos sob o ponto de vista dos autos em que a delação tenha sido feita, inclusive porque é homologada no Supremo Tribunal Federal, enfim, isso realmente eu não tenho conhecimento. Se tivesse, eu diria, eu não tenho.
O que existe são regras de competência, ou seja, não de competência por capacidade do ser humano, mas de competência para saber qual órgão jurisdicional que deverá apreciar determinados fatos, determinadas provas, determinado processo, determinada colaboração premiada. Pois bem, quem dá sempre a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo está entendendo que tudo deva, por enquanto, tramitar na excelsitude do próprio Supremo, é assim que nós devemos observar, porque tem pessoas que terão prerrogativas de foro, que deverão ir para o Supremo Tribunal Federal. Se os fatos que outros que não têm essa prerrogativa, que o pessoal chama de foro privilegiado, não possuir essa prerrogativa, o que nós teremos? Tem duas uma. Ou o próprio relator no Supremo Tribunal Federal entende que há conexão, há uma utilidade que todos os processos caminham num único órgão jurisdicional, ou então ele manda fazer a cisão, ou seja, quem é que tem prerrogativa de foro para o STJ? Manda para o STJ. Quem é que tem prerrogativa de foro para o Tribunal de Justiça? Encaminha para o Tribunal de Justiça. Quem não tem prerrogativa vai para a Justiça Comum. No caso de secretários de Estado, procuradores, etc., acaba-se efetivamente indo ao próprio Tribunal de Justiça. Agora, nós temos que esperar exatamente o desate disso tudo, porque nós trabalhamos muito pelas informações que nós tomamos, até mesmo pela mídia. Né? Todos os procuradores do Estado têm foro no Tribunal de Justiça ou só o Procurador-Geral do Estado? Não, na parte criminal, me parece, salvo engano, que todos deverão tramitar pelo Tribunal de Justiça. Tá, no caso dos outros ex-parlamentares, se for desmembrado, a Justiça Comum. Se os outros parlamentares não tiverem mais nenhum mandato eletivo, voltam para a Justiça Comum. Tá, no caso de prefeitos e deputados estaduais, aí vai para o Tribunal de Justiça. A regra agora não sei que já não exerça mais o mandato de prefeito ou de deputado estadual. Tá, recentemente, aliás, o Tribunal de Justiça está aliás, eu tive a oportunidade aqui de parabenizar com o senhor e com o desembargador Orlando Perry, porque foram as duas providências mais corretas que eu vi sendo tomadas na questão dos grampos. Que o senhor, assim que tomou conhecimento dos grampos, determinou que se oficiasse as operadoras de telefônica para que elas informassem o Poder Judiciário quem é que tinha autorizado os grampos e quais os telefones que haviam sido grampeados. Há alguma movimentação na Corregedoria do Tribunal de Justiça sobre isso? Sem dúvida. Inicialmente, como você mencionou, eu tomei as primeiras providências e aquelas providências que me foram chegando, né, que foram várias, as teles me encaminharam em momentos diversos, tudo foi encaminhado para a Corregedoria. O que fez a Corregedoria, o que faz a Corregedoria? A pura questão administrativa e disciplinar envolvendo os magistrados. E outra banda, a OAB entrou com um pedido, esse no âmbito jurisdicional, não administrativo disciplinar, que foi para o Pleno e que está sob a relatoria do desembargador Orlando de Almeida Perry. Todos os documentos, tudo que eu recebi, eu encaminhei para ambos, para que ambos tivessem conhecimento. Ambos quem? Ambos o relator, o Orlando, na parte jurisdicional, e a desembargadora corregedora Maria Aparecida Ribeiro. Sim. Ambos receberam. Todos os documentos que vieram a mim, eu encaminhei. Hoje, realmente, na presidência não se tramita nada com relação à apuração dos fatos da Grampolândia, daquilo que nós estamos conhecendo hoje como cometidos agora, recentemente. O que faz a Corregedoria? A Corregedoria vai buscar, sim, se os juízes ou o juiz, enfim, seja lá qual dos nossos colegas deferiu o monitoramento, a interceptação, se o fez na forma legal. Se o fez fundamentado e mostrado que realmente não teve nenhuma omissão, nenhuma negligência naquele trabalho, a questão é jurisdicional, porque você sabe que muitas vezes, e é assim que funciona, ela é multifacetária, a fraude é multifacetária. Você traz os documentos, você apresenta os documentos e traz uma carga, no caso, uma carga de fé pública daqueles que estão ali requerendo, estão mostrando ao magistrado a importância daquele monitoramento de determinado telefone. A rapidez que isso exige muitas vezes para operações e para evitar a prática de crimes faz com que haja um certo conhecimento, um conhecimento que não é tão aprofundado, ele é um pouco superficial, mas sempre naquela aparência do bom direito. Então os juízes deferem. Se foi feito um trabalho pelos magistrados de modo correto, nítido, certo naquilo que são os requisitos legais, enfim, o seu comportamento jurisdicional adequado, normalmente nós não teremos nenhuma infração disciplinar cometida e, portanto, não há nenhuma censura disciplinar.
Mas isso tem que ser apurado. E quem apura é a Corregedoria. A competência é privativa da Corregedoria. A Corregedoria poderá, então, terminar a sua sindicância, pedir a instauração de processo administrativo disciplinar e afim, dependendo se existir, o nível de falta do colega poderá levá-lo até mesmo a disponibilidade, a aposentadoria, etc. Tudo depende do que vai ser apurado. E no âmbito fora administrativo disciplinar, quer dizer, voltado para o interior, para a atividade da magistratura estadual, existe esse pedido que está sob a relatoria do desembargador Orlando, que efetivamente tem dado um bom desenvolvimento, e isso aí é do conhecimento geral, visando apurar. E nós vamos chegar até o final, claro que apurando. Não podemos nos esquecer que o Poder Judiciário sozinho não pode apurar nada, muito pelo contrário, ele depende de provocações, especialmente do Ministério Público. Então, aquilo que é da atribuição do Ministério Público Estadual, nós sempre estamos aguardando, porque essa é a regra geral. Nós temos que aguardar provocações, porque não pode o Poder Judiciário, ele mesmo, vamos dizer, denunciar, instruir e julgar, né? Isso é absolutamente inconstitucional, não é possível ser feito no nosso direito, sistema acusatório, etc. O que nós temos é, sim, no meu modo de ver, um bom desenvolvimento que está sendo feito nessa atividade, tanto administrativa disciplinar como na jurisdicional pelo tribunal. Desembargador, só indagando o seguinte, quanto tempo isso leva ainda para apuração? Porque a sociedade está esperando essa resposta do Poder Judiciário. Tem muita gente aí que foi grampeada e que até precisa ter o direito de saber que foi grampeada para exigir a devida reparação de quem mandou grampear. O prazo dessas apurações da que ficou conhecido como Grampolândia, já tive até apelos aqui de poconianos. Tira o nome aí de Grampolândia Pantaneiro. Pantanal é tão bonito, não merece ser envolvido com isso. Então, a Grampolândia Mato Grossense. Os prazos para tudo isso, o tribunal está amarrado pela questão também do Ministério Público, porque se o Ministério Público não pedir, não tem como andar? Bom, eu não diria tão assim como você colocou, amarrado. O problema de instrução criminal é que muitas vezes no transcorrer dela aparecem outras evidências, outros dados, que é como nós temos observado aí o desembargador Orlando. Aparecem novas informações, novos dados, fatos que também devem, porque estão tudo dentro de um contexto, devem ser apurados. Isso vai alargando, você vai ampliando aquela margem de trabalho e, portanto, consome-se mais tempo. O importante de tudo, Natália, eu posso te dizer e te assegurar, é que não está no Tribunal de Justiça, não está amarrado. De jeito nenhum, não tem nenhum pensamento sobre esse tipo, muito menos alguma ação nessa prática. O que nós temos é que temos que fazer apurações e dependemos, às vezes, de novos dados para que se possa, então, uma vez coletado, se possa formar o que eu te disse, o painel, um cenário mais adequado para saber que medidas judiciais serão tomadas. Eu não digo que o Ministério Público esteja ali também deixando de requerer. O Ministério Público se posicionou com a sua convicção jurídica e se mantém, me parece, fiel a ela. Eu quero crer que tudo, Otero, que no futuro próximo, que bem próximo, nós teremos um desate a contento para que a população realmente saiba. E, aliás, você tocou num assunto muito bom, que é o que nós estamos colocando na ouvidoria do Judiciário, ainda, se Deus quiser, neste mês. Nós teremos um canal aberto para as vítimas. Como assim? As vítimas, não só os acusados, mas as vítimas que quiserem saber, olha, meu processo de qual fui vítima, minha mãe foi vítima, etc, foi vítima, como é que está isso? E a ouvidoria vai buscar informação e vai dizer o processo onde a senhora foi vítima, os seus pais, enfim, que as pessoas legitimadas se encontram nesta fase, porque muito se fala, né, do atendimento aos direitos dos acusados, mas essas vítimas, muitas vezes, como vocês, será que meu nome está lá? Será que não está? Então ela tem direito. A gente faz 2 grampos. No geral, nós vamos colocar no geral. Ele tem todo o direito de saber, e se houve por parte do Estado alguma falha, alguma falta, ela terá a informação necessária, se for o caso, pedir o ressarcimento com o Estado. Porque isso aqui é como se diz, isso aqui não é brincadeira, isso não é um jogo de futebol, isso aqui é para valer. Não tem como você permitir que a vítima fique tão desamparada como hoje. Nós vamos instalar agora, neste mês, ainda de setembro, no máximo começo de outubro, esse serviço, esse canal de que as vítimas procurarão na ouvidoria do Judiciário. Eu gostaria de saber, o seu fulano de tal vai se identificar, vai ter um procedimento de segurança para que pessoas, né, terceiros não venham querer saber de coisas indevidamente.
e não tomar conhecimento se figuram, se não figuram, e que fase, se tiver o processo deles como vítima, não como réus, volta a dizer, saiba o que está acontecendo. Se aquele processo está parado indevidamente, se não está parado indevidamente, isso tudo vai ser canalizado para a própria corregedoria, para que a corregedoria então intervenha se estiver parado indevidamente, para que aquilo tenha atuação, tenha volta de trabalho nas varas. Desembargador, tem sido feita alguma gestão junto ao ministro do STJ para que possa partilhar esses dados para cá? Porque a justificativa do Ministério Público é que não vai fazer nenhuma denúncia contra nenhum civil, o que pessoalmente considero absurdo, a ponto de ter, assim, a sociedade já constatou pelas próprias apurações internas do governo que houve fraude no protocolo do governo feito por funcionários da Casa Civil. Já se sabe quem são, já se sabe de tudo e não se pode oferecer a denúncia, porque o Ministério Público não quer oferecer a denúncia. E isso tudo vai ficar parado aqui indefinidamente até o Ministério Público resolver fazer a denúncia. Não seria o caso de cobrar do ministro do STJ? Olha, essa coisa de Mato Grosso aqui é escandalosa e vocês não partilham? Então tomem providência lá, vocês. Eu digo a você, desde o início nós tivemos o posicionamento do Procurador-Geral no sentido de que haveria prerrogativa de foro para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e fez o encaminhamento de todos os dados para lá, no aguardo de quem realmente pode dizer, olha, não tem participação de ninguém ou tem participação de alguém que deva tramitar aqui. E se tiver a tramitação necessariamente no STJ, o relator, o ministro relator irá fazer aquela cisão ou não, ou seja, separa quem deve ficar aqui no STJ e devolve quem deva ir para retornar à Justiça Estadual. Esse é um trabalho também do Superior Tribunal de Justiça, como naturalmente ocorre em todos os juízos, todas as varas judiciais, enfim, todos os órgãos jurisdicionais, que é a questão da apuração. E essa apuração que o ministro relator no Superior Tribunal de Justiça, assim eu digo por conhecimento que nós temos da imprensa e alguns documentos, ele também deve a qualquer atividade dele normalmente preceder a participação aí no caso da Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público que atua lá no STJ. A Procuradoria da República propõe ou não propõe medidas, propõe a denúncia ou propõe até mesmo um arquivamento. O que é isso, Antero? Isso é privativo do Ministério Público. É privativo do Ministério Público a persecução penal no sentido de se instaurar ou não se instaurar a ação. Nós não temos mecanismos jurídicos para se sobrepor. Isso está na própria Constituição Federal. É privativa do Ministério Público. O titular da ação penal é o Ministério Público. É dele, é do Ministério Público. Se o Ministério Público vier ao tribunal e disser, não encontro crime praticado com relação às pessoas de A, B, C e D e propõe o arquivamento, você tem uma limitação muito grande do judiciário que não pode dizer. Ele não vai poder dizer, não, eu entendo que há crime, que tem que ter crime, enfim, discutir toda a validade, a essência daquela prova, né, a densidade daquela prova, para debater minuciosamente, é uma tarefa analítica daquelas provas, para dizer, olha, você está errado, vai continuar a ação. Por quê? Porque quem oferece denúncia não é o Poder Judiciário. Quem oferece denúncia é o Ministério Público. Então, naturalmente, é uma restrição muito grande dessa atividade pelo lado constitucional de ser privativo do Ministério Público a instauração da ação penal. Então, nós dependemos, sim, qualquer que seja o nível, porque o modelo, ele é o mesmo, ele é simétrico. Você funciona para primeiro grau, segundo grau no Tribunal de Justiça dos Estados, o mesmo sistema para o STJ e o mesmo o sistema para o Supremo Tribunal Federal. É assim que funciona, é assim a nossa sistemática. Eu sei que a população quer coisa prática, a população não quer academia, a população não quer teses, a população quer saber do que é prático, do que é objetivo, do que é posto à disposição e o serviço que está sendo prestado. É isso, eu tenho certeza absoluta, eu também sou a população, eu sei o desespero, a angústia que dá essas várias passagens e acontecimentos que nos traduzem uma angústia, uma insegurança muito grande. Nós estamos pensando em quê, né? O que está acontecendo? Por que isso é assim? Sai a notícia A, notícia B, notícia C, notícia D. Eu não consigo conformar isso, colocar dentro de um contexto tudo isso, eu não entendo bem. Mas eu estou vendo que não tem nada prático.
essa falta de objetividade, de pragmatismo nas coisas, realmente é muito prejudicial. Mas é o sistema que nós temos, né? O sistema que nós temos é exatamente esse, e assim ele continua sendo. Pois é, e no Brasil a democracia é representativa e nós temos que eleger representantes exatamente. Na Assembleia Legislativa no ano que vem, na Câmara Federal no ano que vem, e aí uma indagação da população. Olha, todos esses aí vão poder ser candidatos? Pois é. Quer dizer, essa é uma, assim, dos atuais 24 deputados, 15 estão envolvidos na delação do Silval. 15 dos atuais, fora ex-deputados estaduais. Da atual bancada federal, parece que salva 1 ou 2 que não estão envolvidos na delação de Silval Barbosa. E a população fica assim indignada. E aí, eles vão poder ser candidatos? Porque é tanta informação que não dá sequer para processar isso na cabeça do eleitor. O eleitor apenas sabe o seguinte: olha, tem uma coisa aí que precisava esclarecer. Quer dizer, daí porque a população exigir do Ministério Público rapidez na denúncia, do Poder Judiciário rapidez no posicionamento. Para quê? Para livrar os inocentes, alguém que tenha sido acusado indevidamente, e para não permitir culpados novamente ganharem condição de elegibilidade aí. Olha, deixa eu te falar, até os meados de década de 90 e 93, assim, o Supremo Tribunal Federal entendia da seguinte forma: pessoas que estavam com a denúncia já oferecida não poderiam ser candidatos a cargo eletivo. Ou seja, se destacava bem nitidamente a questão daquilo que se denomina de presunção de inocência, que na verdade é uma denominação equivocada. Na verdade, quando a Constituição fala que ninguém será culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ela na verdade não está presumindo, no meu modo de ver, absolutamente nada. Ela colocou uma posição política ideológica, ou seja, a Constituição não está prevendo uma regra processual, ela está colocando, como eu disse, uma posição política ideológica. Aqueles que não tiverem a sentença transitada em julgado não são considerados culpados. Essa é a regra. Eu não estou pensando, se não tiver a regra, ou se não tiver a condenação transitada em julgado, quer dizer que ele seja presumidamente inocente. Não faço isso. Na verdade, eu só digo uma coisa que eu quis colocar na minha Constituição: só é culpado quem tiver o trânsito em julgado e condenação. Mas então ele é presumidamente inocente. Não, eu não estou dizendo que ele é presumidamente inocente. Eu estou dizendo que ele, para ser culpado, ele tem que ser aqui. Mas tudo isso é um cenário do lado jurídico. Se pensava e se decidia assim no Supremo, que eu destacava esses aspectos e dizia: olha, quem está com uma denúncia recebida, você tem uma alta probabilidade de que esteja envolvido no crime, é autor de um crime, senão não teria uma denúncia. E essa pessoa então não reuniria as condições objetivas e subjetivas para ser candidato a cargo eletivo. Esse era o pensamento até agora. As regras foram mudando, especialmente depois de 88, as regras foram mudando. A questão dos partidos políticos, pessoas jurídicas de direito privado, acabou o acompanhamento da justiça eleitoral às atividades partidárias, como por exemplo nas convenções, se você deve se recordar que a justiça eleitoral ia mandava um observador ia lá, fazia um relatório, tá lembrado, né? Eu participei disso. Não, tenho certeza, por isso que eu até mencionei. Então isso tudo foi aos poucos, foi retirada. Não, tudo bem, é uma opção que se faz do legislador, o legislador apresenta entendendo que aquilo ali seria o mais adequado para o tempo atual. É isso que ele pensa. Bom, veio a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, que você também acompanha, porque você é uma pessoa lá da área, bem informada, ela passou a ser, de certo modo, mitigada pelos seus dispositivos que estavam ali na parte da jurisprudência, e foi se colocando dentro de um ponto de equilíbrio, de uma razoabilidade de tudo. Mas, via de regra, você vai ter que, você teria que ter uma decisão, pelo menos uma decisão inicial condenatória, para que você pudesse ganhar requisitos no sentido de impedir que aquela pessoa pudesse ser candidata. É a interpretação que se faz, não é porque o juiz, o magistrado queria isso, não. Isso aí não é da vontade própria dos magistrados, não foi consultado isso. Como você disse, uma democracia representativa. Eu trago para o Congresso Nacional e apresento uma lei e coloco a lei em vigência. Mostra seu juiz, o juiz vai ter que ter o quê? O juiz vai se apegar à lei. Eu não posso criar lei. A lei é aquela lei, eu tenho que dar sequência aos ditames daquela lei. Vou interpretar, mas eu sei que eu tenho a lei posta, eu tenho direito positivo, está ali posto, eu preciso cumprir aquela lei. Porque caso contrário, se eu passar a permitir, e você sabe disso, eu estou falando para o pessoal talvez que não seja da área,
Se você admitir que o juiz possa decidir de acordo com a sua própria consciência, nós teremos decisões vamos dizer, de inúmeras espécies, de cores, de densidade, que se tornará o quê? Uma insegurança jurídica. Isso não é possível. Então eu preciso da legislação, matéria. Esse é o problema. Eu preciso da legislação mais clara, mais precisa e mais, claro, tem que ser concentrada sempre com a nossa mãe, como já se disse, que é a Constituição Federal. Mas a lei da ficha suja, ou da ficha limpa, sei lá, essa lei estabelece que quem foi condenado por órgão colegiado, ele fica impedido de disputar o pleito, ainda que tenha direito de recorrer. Ou seja, se esses parlamentares forem condenados pelo Tribunal de Justiça, daí a pressão da sociedade em cima do Ministério Público e do próprio TJ, eles não podem se candidatar. Que é tudo que a sociedade quer se ver livre, né? De que sejam oferecidos nomes mais palatáveis para serem decididos pela sociedade. Nesse ponto eu posso te assegurar, tanto a Justiça Eleitoral vem se dedicando em muito para julgar todos os processos que lá passam, que poderiam também viabilizar candidaturas, e eu posso dizer que também no tribunal o que se faz é um esforço para se julgar logo tanto as ações civis públicas, improbidade, enfim, tudo aquilo que pudesse demonstrar ou não que a pessoa teria a legitimidade para concorrer a um novo cargo eletivo. Mas eu volto a dizer, Antero, existe um princípio que não é formalismo, você sabe disso dentro do direito, não é questão de formalidades, apego à formalidade, é uma questão de observância de fórmula legal. E observância de fórmula legal é alguma coisa de isonomia. Serve tanto pro Antero, pro Rui, pro Zé, pro Antônio, pro irmão, pro pai, pro tio, pro amigo, para todo mundo. É uma isonomia, ou seja, te asseguro os meios necessários ao seu contraditório, à sua ampla defesa, ou seja, eu te asseguro o devido processo legal. O processo legal, ele exige tempo, ele exige prova, ele exige as suas minúcias, as suas particularidades. E eu preciso assegurar isso a todo e qualquer um. Porque caso contrário, eu vou voltar anterior à Revolução Francesa. Aí tudo vai depender de quem é que estiver jogando o poder, estiver mandando ou terá o poder dentro daquela sociedade. A população precisa entender, se você quer alguma coisa mais séria, mais rápida e que não seja inconstitucional, não é o judiciário que tem que legislar. Eu tenho o Congresso Nacional, tenho o Presidente da República, enfim, eu tenho lá em Brasília que deva estabelecer, porque a competência exclusiva da Constituição Federal, posta na Constituição Federal. Quem legisla sobre matéria penal, processual penal, eleitoral, não são os estados e muito menos o município. Quem legisla é a União que legisla sobre isso. Quer dizer, quem estabelece as regras não são os estados nem o município, é a União. E eu preciso das regras advindas da União. Desembargador Rui Ramos, muito obrigado pela entrevista, pela aula, né? Porque o desembargador também é professor, né? Continua no magistério? Não, agora não está dando, porque eu estou um pouco afastado, né? A atividade de direção do Tribunal de Gestão é muito trabalhosa, você sabe disso. Muito obrigado pela entrevista, mais algum esclarecimento que o senhor queira fazer, o microfone da capital à sua disposição. Não, eu agradeço também a oportunidade, não identifiquei absolutamente ninguém, nenhum caso específico, a nenhum dos nossos parlamentares ou os políticos. Eu só espero que nós tenhamos bastante sorte em 2018, que nós possamos escolher as pessoas que poderiam ser as mais adequadas para nós, e independentemente de amizade, etc., é necessário que o Estado não tenha essa identificação de pessoas ou de grupos ou de siglas partidárias ou, como se diz, de caciques, né? Nós precisamos de alguém que venha para realizar a gestão pública sobre todos os ângulos de uma maneira condizente para com o cidadão. Eu acho que o cidadão espera isso, e o cidadão, como já foi dito, Antero, se você está reconhecendo que no Estado existe corrupção, por favor, não fique esperando que esse mesmo Estado corrupto que você reconhece te dê os benefícios que você pretende ter. Não fique esperando governantes bonzinhos. Procure, como eu disse, a solução não é o Estado, a solução somos nós, os cidadãos, que devemos resolver isso. E nós temos mecanismos e temos possibilidades de fazer isso. Não é caça à bruxa, não é demonizar ninguém, não é beatificar ninguém. É uma coisa que é necessária para o tempo que nós estamos passando hoje. Eu preciso trabalhar e ter um trabalho que me permita deixar para gerações futuras uma condição melhor daquela que nós estamos apreciando. Então, vamos colocar isso muito bem claro. É por isso que eu espero que também sejam sensíveis todos os segmentos, inclusive o político,
para que o ano que vem se mostre realmente uma opção. Não estou nada contra A, contra B ou contra C, ou inviabilizando ou censurando ninguém, mas que se mostre sim uma condição que esteja mais consentânea com a aspiração que a população tem, e não exatamente questões partidárias, etc. Muito obrigado ao desembargador Rui Ramos, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.